Um bom dia a cada uma e a cada um dos presentes. Uma solenidade pela UNB não pode deixar de ter no seu discurso como uma saudação fundamental inicial a Darcy Ribeiro, aquele que foi capaz de conceber em um livro e levar para o Diário Oficial a ideia de uma nova universidade, e que foi capaz de executá-la, de construí-la. Por isso, minhas palavras a vocês, bom dia, e a essa figura. Quero cumprimentar também, antes mesmo da mesa, com todo o respeito, aqueles que já não estão aqui conosco. E eu escolhi o professor Laboriou, cuja esposa está aqui conosco, e que foi um daqueles que se demitiu no momento de resistência, quando o regime militar, a ditadura, quis colocar suas mãos sobre a universidade e eles, 223, decidiram sair. E que ele teve a generosidade de aceitar a anistia que foi dada e, estando tão bem onde estava, voltar e ser nosso professor ao longo de todos os seus últimos anos. Em nome de todos aqueles que representam outras pessoas, eu quero citar o professor Fernando Seabra, que é ex-reitor da Universidade de Coimbra e que, portanto, é a mãe de todas as nossas universidades brasileiras. Cumprimento, obviamente, essa figura marcante da política brasileira, que é o deputado Arlindo Chinaglia, e que aqui preside pelo mérito de ter sido o primeiro a tomar a iniciativa de uma sessão como essa. Cumprimento a deputada Érica Cocai, o senador Rodrigo Hollenberg, o amigo Swedenberg Barbosa, a excelentíssima senhora Josefina Serra dos Santos, secretária da Promoção da Igualdade e Ação do Distrito Federal, essa grande figura humana que é o professor Heitor Gurgulino de Souza, que foi reitor por 10 anos da Universidade das Nações Unidas, o nosso amigo, professor fundador Luiz Humberto Miranda Martins Pereira, e deixei por último a figura de José Geraldo. Por último, porque ele aqui não apenas simboliza a si pelos méritos que ele tem, mas simboliza todos nós que fazemos parte da Universidade de Brasília. E eu aproveito para agradecer ao Zé Geraldo o trabalho que vem fazendo de levar adiante os sonhos de Darcy, construído ao longo desses 50 anos. Eu acho que a universidade ela existe para inventar perguntas novas e para responder de maneiras novas perguntas antigas. Portanto, o que eu quero falar aqui é fruto de perguntas. Eu recebi uma pergunta um desses dias de dois jovens que me entrevistaram da universidade, que não sei se estão aqui, e que no meio da entrevista, de supetão, perguntaram: tudo bem, 50 anos, e qual é o seu presente para a UNB? E eu, na hora, não sei de onde refleti, eu disse: meu presente seria dar olhos muito grandes, para que essa universidade possa olhar para o futuro, o mundo onde a gente vai, cujas respostas dependem, sobretudo, do conhecimento. E o conhecimento depende, além da educação de base, sobretudo das universidades. Olhos que permitam olhar para trás, sem esquecer a história, e ver lá atrás, não apenas nesses 50 anos, mas nos 1000 anos, talvez até nos 1500, se a gente acrescenta as experiências universitárias pré-europeias. Mas olhar também para cima, os mistérios do mundo, alguns até que as ciências recusam-se a ver e perceber, ou consideram que isso é uma outra dimensão. Nós temos que olhar para esses mistérios, que alguns podem chamar de Deus, outros da espiritualidade. Eu prefiro dizer os mistérios, aquilo que não cabe dentro das ciências, pelo menos hoje, mas que a gente precisa olhar. Temos que olhar para baixo, temos que ter olhos imensos olhando para baixo, para o chão onde a gente pisa, a terra que nos abriga, o habitat que nós temos. A universidade que não for capaz de perceber a dimensão ecológica da civilização humana é uma universidade fracassada.
que não está olhando para o futuro, que não está respeitando o passado, que não está entendendo os mistérios. Ela tem que olhar também para o lado direito, olhos para o lado direito, que é o lado da sua comunidade, tanto no sentido específico da comunidade local universitária, como no sentido da comunidade da cidade onde ela está, do país onde ela está. Mas tem que ter olhos grandes também para olhar ao lado esquerdo, a comunidade global, universal, a humanidade inteira, porque hoje nós temos 7 bilhões de vizinhos. A universidade não pode esquecer isto. E o último olho, mas talvez o mais importante, Berge, é um olho para dentro. Mas não para dentro apenas da instituição, para dentro de cada um de nós que assume a posição de universitário. E olhando para nós, saber qual é a nossa missão. Olhando para nós, sabermos como sermos felizes dentro da atividade. Olhando para nós, temos os compromissos que nós precisamos ter com o mundo inteiro, com a humanidade, com a sociedade ao redor, e não só com a carreira de cada um. Não só com o diploma, não só com as teses publicadas. Esse olhar para dentro, de ver cada um de nós como parte de 3 dimensões, a dimensão da carreira que você escolheu e do seu conhecimento, a dimensão de um compromisso que só se enfrenta de uma maneira multidisciplinar e que as universidades continuam reagindo a ter, e a dimensão humanista, a dimensão das humanidades, onde as universidades surgiram e que nós não podemos abandonar. E foi em função dessa pergunta e também de uma provocação que ele fez sem querer, o professor Fernando Seabra, quando me deu a honra de pedir para elaborar o livro que ele escreveu junto com o reitor Naomar de Almeida Filho, e eu coloquei que os grandes livros são aqueles que fazem perguntas e respondem perguntas. Mas os livros realmente grandes são aqueles que, quando a gente fecha, a gente começa a fazer perguntas. E eu listo algumas perguntas no final da minha introdução ao livro dele. E o meu presente para a UNB é uma pequena reflexão que eu não vou ler, porque eu vou deixar para vocês nas bancas, uma pequena reflexão sobre algumas perguntas relacionadas à universidade. A primeira é como olhar de cima, sem perder o contato com a base, com a população. Por que olhar de cima? Porque nós somos o ensino superior. Querer rebaixar o ensino superior a um ensino de base é trair o espírito universitário. Agora, ficar no ensino superior, ignorando uma base onde ele se situa, é suicídio e é imoral. Então, uma pergunta a ser respondida é como olhar de cima, com orgulho de ser parte do ensino superior, com orgulho de ter escolhido, por alguma razão que nem sempre depende de nós, a atividade intelectual, em vez de qualquer outra atividade, igualmente nobre. Mas, do ponto de vista do conhecimento, nós olhamos de cima, mas sem perder o contato com a base. E nós temos nos oscilado muito entre olhar de cima, desprezando as bases, ou cair no discurso fácil do basismo, do democratismo, e massificando um ensino que tem que ser a elite do conhecimento, a serviço das massas. A segunda pergunta é como ser global sem perder o sentimento local. Como ser global? Porque não há mais como parar essa marcha. As universidades vão caminhar para uma integração cada vez maior. Até um dia, não vou arriscar o prazo, nós vamos ter apenas uma universidade no mundo. Cada uma com seu endereço local, cada uma com suas especificidades, cada uma com suas características, suas preferências, mas interligadas. Dentro em breve, você vai ser professor de universidade, não professor de tal universidade. Porque você vai ditar cursos para pessoas que moram em outros países e vai receber aulas de pessoas que moram em outros países. Porque suas pesquisas vão ser feitas em grupo, não dos que estão ao redor de você, mas dos que estão no mundo inteiro. Agora, como ser global sem perder o sentimento local? A especificidade, aquilo que dentro do total nos diferencia dos outros. Aquilo que, no caso do Brasil, se preocupa com a educação de base, que outros países não precisam mais.
que se preocupa com a fome que ainda tem nesse país, que se preocupa com 13 milhões de adultos que não aprenderam a ler. Temos que ser globais, mas sem esquecer esse local. Uma outra pergunta é como estruturar-se multidisciplinarmente sem perder a eficiência departamental. Eu gosto de dizer como ser triangular, sem perder a eficiência da linearidade do departamento. Ou até mesmo, colocando nomes, como seguir Morin sem esquecer Humboldt. Porque Humboldt que criou a ideia dos departamentos, das faculdades, das especialidades nas universidades. E Morin que nos trouxe agora, nos últimos anos, a ideia da complexidade do pensamento, que não cabe em nenhum departamento, a complexidade do conhecimento, mas que não funciona sem a estrutura departamental. Esse é um desafio que a UNB vem tentando há 25 anos, quando nós criamos ali os núcleos temáticos dentro do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Está ali a raiz, mas que a gente ainda não conseguiu fazer com que penetre em toda a comunidade, que a maioria prefere continuar dentro do seu departamento, da sua categoria do conhecimento. Até experiência como a do Centro de Desenvolvimento Sustentável, onde eu sou professor, nós não conseguimos fazer com que a multidisciplinariedade prevaleça. Nós temos alunos de todas as profissões, nós damos aula sobre todos os temas, mas na hora da tese termina caindo na especificidade departamental. Ainda não conseguimos formar a cabeça multidisciplinar. Nós precisamos também responder como definir qualidade em um mundo em rápida mutação. Tanto a mutação do real quanto a mutação do conhecimento.